Saudações, humanos! Esse é um novo tipo de vídeo, que eu espero que vire uma série aqui no canal, em que serão comentados diferentes aspectos de produções da cultura pop. Vamos então ao papo de hoje, que será com meu amigo André Serra. Bem-vindo, Serra. Opa, bem-vindo. Falar de assuntos que eu gosto e com gente interessante é sempre muito divertido, sempre é um prazer. Demorou, vamos começar. Vamos nessa. Então, o que você achou quando eu te passei aquele recorte de Matrix, Tron Legacy e Dark? O que veio da sua cabeça, se é que veio alguma coisa? Bom, no Matrix e no Tron Legacy veio uma referência bem mais óbvia e mais direta, né? Porque eles são uma questão muito mais de ter um mundo digital, um mundo virtual e uma tentativa de se criar um mundo perfeito, com menções explícitas a isso nas duas séries. No Dark, eu acho que ele tem um ponto mais... Ele tangencia o assunto, mas ele não é tão direto a ligação como eu vejo nesses outros dois filmes. Porque ele é muito mais a questão das viagens no tempo e a criação de mundos paralelos. Eu vejo mais multiverso do que uma questão de um mundo perfeito. Embora tenha um ponto lá que eu não sei até se você gostaria de ver minha reação quando eu visse isso, que ele fala assim, um erro na matriz. Então, assim, putz, eu falei, nossa, quando eu vi essa coisa do erro na matriz, que eu não lembrava, mas eu vi quando eu assisti uns dias atrás, eu falei, putz, então quem sabe isso é um dos pontos que o Bruno viu aí de ligação mais direta. Não, muito legal. Eu queria te expor a essa pergunta de forma mais aberta, justamente para ver se tinha havido alguma outra leitura, algum outro recorte na sua cabeça do que o que eu vou te propor agora. E muito legal que você tenha trazido isso, porque ao estabelecer essa coisa, é óbvio, mas eu não tinha parado para pensar nisso, do Matrix, um estabelecimento de um mundo não perfeito, porque as próprias máquinas falaram, né? A primeira versão da Matrix era um mundo perfeito, os humanos queriam escapar, blá, 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 blá. O estabelecimento de um mundo simulado, para manter os humanos quietinhos ali. Você falou do Tron, quando o Flynn cria aquele mundo perfeito, ou um mundo, né, digital lá dos jogos, e se transporta, ok. E é interessante você ter falado no Dark, tem a coisa dos mundos paralelos, né? Outras versões. Interessante, eu não tinha visto isso. E só fazendo o ponto pra gente não fugir muito do que você levantou, o Dark, que é daquele casal alemão, eles claramente falam das influências que eles tiveram do Twin Peaks, da Matrix, e anos depois eu fui rever Donnie Darko, e Dark, a série Dark, é quase uma cópia de Donnie Darko. Primeiro que você tem várias referências. O Michael, quando é pequenininho, ele tá usando a fantasia que o Donnie Darko usa. Tem várias coisas que acontecem no filme que você vê que são... Homenagens. Homenagens, não é extraídas, mas enfim, extraídas. E o próprio fim é o fim do Donnie Darko, se você parar pra pensar. Porque o fim do Dark é aquela coisa de assim, vamos voltar no tempo e evitar tal coisa, porque aí nada disso vai acontecer. E o final do Donnie Darko é exatamente isso. Tudo acontece por conta do Donnie Darko, lá do menino, do Gyllenhaal, Hall, e no final, a turbina cai na cabeça dele, zerando o problema. Então, é muito parecido. Mas, enfim, o ponto que eu queria dividir com você, para ver se você acha que tem alguma lógica nisso, ou para você falar, não, Bruno, você continua louco, quando eu estava vendo Matrix, e eu estava no terceiro, e aí o arquiteto faz, o engenheiro arquiteto? O arquiteto, isso é no segundo, na verdade. Conversa com o arquiteto é no segundo. Conversa com o arquiteto é no segundo, isso. Quando tá no segundo e tem a conversa com o arquiteto, que ele fala, essa é a sexta versão da Matrix, que você é o The One, é o resultado do acúmulo de sujeira no código, e aí vai acumulando, aí surge o The One, aí o arquiteto pega o The One, joga ele de volta no Source, e ele consegue calibrar a Matrix e reiniciar ela por causa disso. Pelo que eu entendi, era a sexta vez que eles iriam destruir Zion, mas tinha tido enésimas matrizes com enésimos neos, que são aquelas telas todas. Eu tive a impressão de que foram mais do que 5, de que foram muito mais, mas talvez nem todos tivessem chegado ao ponto dele ser uma ameaça tal que precisou chegar a destruir Zion. Interessante, eu não tinha feito essa leitura. Ótimo que você trouxe isso. Não invalida o que eu vou falar e é ótimo que... De forma alguma. Ótimo que você trouxe isso, maravilha. Enfim, lá atrás, quando eu primeiro tive contato com isso, eu pensei, tá, ok, todo sentido. Você monta um código, esse código não é perfeito, porque, enfim, é uma criação humana ou uma criação de máquinas que foram criadas pelos humanos, whatever. Você cria um código, mas esse código tem sujeira. Qual é a forma que você consegue manter um sistema que tem um código imperfeito? Você taca aquilo, roda ele, e aí, conforme vai acumulando, de vez em quando você vai lá, pega o negócio, compensa, e o sistema continua funcionando. Curioso. Aí eu fui ver
Tron Legacy e tem todo aquele subplot, ou main plot, da Olivia, Olivia Wilde, a mulher do House lá. Ela é uma ISO, ela foi gerada de forma espontânea pelo sistema. E aí, ela e o povo dela, os ISOs, foram gerados de forma espontânea pelo sistema e o Viola... Ou os NPCs. Não, porque o NPC, o NPC é o Free Guy lá, é o Ryan Reynolds, que foi colocado lá pra isso. Mas, interessante você falar isso. A gente pode também trazer pra essa, não só para esses 3 filmes, a gente pode trazer também o Free Guy. Vamos passar os 3 e a gente traz o Free Guy também. Os ISOs são gerados no mainframe lá, e o Clu vê eles como uma imperfeição e vai lá e faz o genocídio dos ISOs. E só sobra a Olivia Wilde, que o Flynn acolhe ela e blá blá blá. Mas, de novo, ela é um ruído. Existe um sistema, existe um programa, e os ISOs são gerados espontaneamente ou são um subproduto natural desse sistema artificial. Igual o Neo é o subproduto de um sistema, mas acumula lá os resíduos, os não sei o que, e gera o Neo. No Flynn, gera o ISO. No Dark, gera a Cláudia. Por quê? A primeira vez que eu vi Dark, fiquei meio chocado quando eu vi isso. Falei, caralho, de novo isso. Quando você tem o estabelecimento de um sistema, só que aí você tem aquilo que acontece underline, acontece por baixo, que é uma coisa que não se encaixa perfeitamente, não está completamente azeitada lá, lubrificada. É um resíduo, né? É um resíduo, e o resíduo acumula até o ponto que ele quebra o sistema. Então o Neo é o resíduo que acumula até que quebra o sistema. Os ISOs são o que acumula até que quebram a perfeição do sistema lá do Clu. E do Dark, a Cláudia é aquilo que se acumulou, porque quando você vê o Dark, você vê que tudo é um ciclo perfeito. Tudo se repete, nada se altera, por mais que o Adam, o Jonas, que vira o Adam, tenta destruir, e por mais que a Marta tenta... A Marta, que vira a Eva, que tenta manter por causa do filho dela, que é a criatura esquisita lá. E aí, qual é o resíduo que vai se acumulando ao longo de milhares? Porque ela fala isso. O Adam pergunta pra ela, mas isso já aconteceu antes? Não, quantas vezes isso aconteceu antes? E ela fala, isso já aconteceu milhares de vezes. Só que ela vai falando com ela mesma ao longo das milhares de vezes e vai modificando lá e acumulando as anotações do caderninho dela, até chegar ao ponto, que é o que a gente vê acompanhando a série, em que eu vou terminar com isso. Eu descobri, eu pesquisei e descobri onde é que é a origem do problema, que é o Tannhaus. E é curioso que a forma como eles se fundem ali no Dark, aquela coisa da luz que une e mata tudo, acontece no Tron Legacy e acontece no Matrix, né? Que volta e meia, o Neo chegou uma hora que ele emitia luz ali da boca, ele virava um ser que era só de luz e engolfava ali o Smith e tudo mais. Então tem essa coisa que se repete nos filmes também, de ter esse elemento que é um Big Bang de luz, que é quando zera as coisas. Sempre que jogam a catarse, culmina nessa luz, né? Porque, enfim, aquela transição de cena em que, enfim, fica tudo omni. E são produções que, de uma forma geral, se concentram muito no... Não querendo, sem punchline aqui, mas é meio dark, né? Matrix é dark, o Tron é dark, o Dark é Dark. É tudo... É que são mundos distópicos, né? Então, de uma certa forma, eles não são mundos utópicos de mostrar utopia. Eles mostram uma tentativa de se construir uma utopia que dá errado. Que intrinsecamente você vê que ela vai dar errado. E daí vira aquele mundo distópico que necessariamente ele tem uma coisa meio sombria acontecendo ali, né? Muito bom. Você achou outro... Eu trouxe pra você um agora, mas antes disso você trouxe um dos mundos, geração de mundos. Eu trouxe esse pra você da geração do ruído que vira aquilo que quebra o sistema. Aí você traz a questão da luz e fala da questão dos mundos. São obras que, nas 3, se trata de vamos criar um mundo. Porque o Matrix é as máquinas querendo criar um mundo para controlar os humanos. No Tron é o Flynn querendo criar um mundo que não é aquela imperfeição humana, que é onde tudo funciona e blá blá blá. E no Dark, é o Second Life, né? É o Second Life. E no Dark você tem o Tannhaus querendo criar um mundo em que o filho dele não morreu. O filho, a nora e o bebê não morreram. Ele queria, na verdade, fazer uma volta no tempo, ou ele queria criar um mundo alternativo onde eles não tinham morrido? Ele queria voltar no tempo para impedir que o filho morresse, mas ao fazer isso, ele dividiu os mundos. E criou o mundo do Jonas e o mundo da Marta. Certo. Legal. Uma coisa que você comentou que eu achei interessante agora resgatar é a coisa de você ter necessariamente um resíduo que se acumula. E aí tem um mecanismo para equilibrar isso.
É engraçado que a gente tem, tanto de forma empírica, no mundo prático, a gente tem mecanismos como esse. Então você tem, por exemplo, do ponto de vista hidráulico, você tem aquela coisa do ladrão, que é um escape. Você sabe que em algum momento talvez você vai juntar água a um ponto que não era previsto, não era esperado, mas se acontecer, você tem aquela saída que é o ladrão. E, do ponto de vista mais metafórico, sempre se falou muito que, desde o início do marxismo, que o sistema capitalista tinha falhas intrínsecas e que ele era cíclico e que ia chegar a um ponto de colapso. E daí você tem uma catástrofe, uma crise, e daí depois ele ia voltar a se reconstruir até um ponto de uma segunda catástrofe, uma segunda crise. Então é engraçado, assim, aquela coisa da vida imita a arte imita a vida. É bem isso, porque a gente tem exemplos disso, tanto no mundo real, quanto do ponto de vista de um sistema que a gente constrói, que ajuda a gente a funcionar do ponto de vista econômico, macroeconômico. Isso acontece, e daí eu acho que a arte acaba pegando isso para outros vieses, né? Sim, fazendo esse paralelo com o modelo econômico, né, tinha aquela história de que o capitalismo tem em si a semente da sua destruição. Por quê? Porque a partir do momento que ele coloca os trabalhadores juntos e obriga eles a juntos para fazer a mão de obra para ser explorada, ele faz com que os trabalhadores juntos se organizem e se rebelem contra o sistema, e isso vai ser a destruição e tal. A gente vê hoje que não é nem por esse meio, porque acabou não acontecendo. Eu vejo muito mais a destruição do capitalismo por ele próprio, porque ele inviabiliza a existência dele, porque o capitalismo é como se fosse um câncer, né? Você tem uma célula que funciona ruim e se multiplica, multiplica, multiplica até comprometer o organismo. Então, o capitalismo vai acabar consigo mesmo, porque ele é um câncer de si, né? O Sr. Smith ia concordar muito com isso. Sim, total. Mr. Smith. Total. E aqui fazendo um outro paralelo, eu nunca, mesmo em 99, eu nunca achei que o Neo era o herói, tá? Eu sempre achei, do mesmo jeito que eu sempre achei que o Magneto é o herói, eu sempre achei que o Smith é o herói, tá? Agente do caos, né? Ou gente que quer a transformação, enfim. A gente não precisa fazer isso nesse vídeo, mas é aquele negócio que eu já falava naquela época na OS, que eu acho que eu falava isso no estúdio. Gente, os heróis não são os heróis. Os únicos reais heróis são os vilões, porque são os únicos que querem mudar alguma coisa. Os heróis querem sempre que tudo volte a ser, no final da história, como era no início. Então, eles não estão melhorando o mundo em nada. Eles estão mantendo todas as torturas, os genocídios, as guerras, as explorações, eles estão mantendo tudo igual. Colocando os panos quentes só, né? Por falar em mudar o mundo, cara, mudando um pouquinho de assunto, uma coisa que me surpreendeu foi ver como, por exemplo, em Matrix e em Dark, você tem filmes e obras que essencialmente começam como uma obra de ciência, uma obra mais cética, uma obra de ficção científica, e elas vão tomando cunhos religiosos. Então, assim, se você pega o filme 1 no Matrix, ele é um filme de muita ficção científica e de ação. E ao longo do filme 2 e do filme 3, você vai vendo mais referências a ele como um Messias, um personagem bíblico, e você vendo muito mais seguidores dele, e você vendo as pessoas meio que fazendo orações, etc., a coisa toda da luz, etc. E no Dark a gente tem isso também. A gente tem Adão e Eva, a gente tem a imagem que o Jonas ficava vendo lá. Então, assim, é curioso como eles acabam desvirtuando, indo nessa mensagem religiosa, né, ao longo da série. Fascinante que você tenha feito essa postura. Porque é exatamente isso. Frequentemente nas obras, não só esses três, que tem claramente essa forçação religiosa, você vê no Matrix. Tem Matrix desde o início, né? Que os primeiros vídeos que falavam de Matrix e os próprios Wachowskis falavam das múltiplas referências a Jesus Cristo ali, né? Inclusive na hora dele morrer, que ele faz a cruz, ele é o escolhido, enfim, múltiplas. Você tem no Tron, porque você tem lá os seguidores do Clu, aquilo lá vira uma sociedade religiosa, com o Clu sendo um deus, e se colocando como um deus, e sendo reconhecido como um deus pelos outros. E, inclusive, tanto a dualidade, né, o Clu como Lúcifer, e o Flynn como deus, como criador. Porque você vê toda hora a Olivia Wilde, lá, a Aizo, The Maker. E quando ele chega lá na boate do Daft Punk lá, o pessoal, The Maker, o Deus, né? Então, assim, Tron é muito religião e Dark é total religião, total. Você tem tudo, Jonas, Michael, todos os nomes são bíblicos. Você tem a formação lá dos Sequimundos. O Sequimundos é total religioso, todas as referências são religiosas. Adão e Eva lá não só os nomes que eles pegam pra si, mas toda a iconografia que eles trabalham.
E aí, cara, comentando de religioso ainda, é engraçado que, assim, nesses filmes existe muita questão de se tudo está marcado, ou se eu volto no tempo, ou se existe uma profecia que vai acontecer, que ingerência eu tenho, que agência que eu tenho, se as coisas de fato estão marcadas ou não. E o livre-arbítrio é algo que é muito importante nesses filmes enquanto tema. E é engraçado que no catolicismo também, e ele não surge quando as pessoas pensam no Velho Testamento e no Novo Testamento. Foi assim, foi Santo Agostinho e depois São Tomás de Aquino que refinou as ideias de Santo Agostinho para trazer essa questão de livre-arbítrio para dar um pouco mais de conforto de que se você tinha um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, que pode tudo, então assim, o que eu faço? Tem algum valor o que eu faço? Sim, você tem sua autonomia, você tem sua liberdade. Então, isso de uma certa forma dá mais uma aceitação uma matriz, porque você tem essa percepção de que você tem liberdade. E, ao mesmo tempo, ajuda a explicar por que o mundo não é perfeito. Porque a partir do momento que você tem o livre-arbítrio e, portanto, as pessoas podem errar, podem escolher errado, e elas podem fazer atos ruins e pecar, etc., isso, de uma certa forma, ajuda a justificar por que existem as calamidades e os problemas. Porque se o mundo fosse para ser perfeito, por ter um Deus perfeito e tudo perfeito, que gerencia tudo, por que tem esses problemas todos? Mas ao dar o livre-arbítrio, isso ajuda a acomodar a imperfeição do mundo. E essa questão de livre-arbítrio é muito presente nos filmes também. Sim, é óbvio que a gente está num contexto, né? A indústria cultural nasce do meio que a gente está. E por mais que o capitalismo se aproprie dela para fazer as produções, tudo acontece dentro desse grande contexto. É óbvio que a religião ia trazer o livre-arbítrio para dentro do lore dela, porque senão você não consegue justificar a exploração do outro. Você não consegue justificar falácias como meritocracia, ou que se a pessoa está na merda, a culpa não é dela, a culpa é do sistema, a culpa é de Deus. Não, querida, a culpa é sua. Por quê? Porque você tem livre-arbítrio, entendeu? Por mais que você não tenha, mas a gente não vai te falar isso. Então, não teria como a religião manter o livre-arbítrio, ou, enfim, qualquer coisa que se baseie na religião, manter isso fora da equação, porque senão você não tem uma ferramenta de controle eficiente. Você teria muito mais base para as revoluções acontecerem, as revoltas acontecerem. Porque no momento que as pessoas percebessem que estão sendo manipuladas, controladas, exploradas, que o sofrimento que elas passam é completamente desnecessário, elas se revoltariam e o Dia da Bastilha seria um evento semanal. A semana da Bastilha. Essa vai ser numa sexta, viu? Se preparem. Entendeu? E aí a gente vê mas a gente vê por que eu trago de volta, né? Eu trago agora de volta aquilo que a gente falou mais cedo do que você fez a costura com o capitalismo e eu fiz a costura de o fim do capitalismo não vai se dar porque ele vai juntar os trabalhadores num só lugar e eles vão se rebelar. O fim do capitalismo vai se dar porque ele mesmo é a destruição de si. Porque ele gera uma necessidade de cada um querer vender mais e mais, e você chega uma hora que você não tem um público consumidor suficiente para isso, por exemplo, né? Sim, mas além disso, ele tem essa questão que a gente vive agora, por mais que as redes sociais estejam na mão de 3 ou 4 bilionários, e que eles controlem como o algoritmo vai se comportar, ainda assim a gente tem uns ruídos no sistema que furam, né? E a gente tem acesso a, por exemplo, memes rolam no Facebook, no Instagram e tal, por que os bilionários querem tanto ir para o espaço? Porque lá as guilhotinas não funcionam. Por mais que a gente tenha o mundo, as redes sociais, enfim, as interações interhumanas, por mais que a gente tenha um controle, uma mão invisível, que não tem nada de invisível no mercado sobre isso, existem coisas que passam, né? E quando elas passam bastante, o capitalismo vai lá, e isso eu acho foda no capitalismo, tá? Eu acho que o capitalismo é o câncer, tem que ser destruído, mas eu acho ele foda porque ele pega a crítica a ele mesmo, empacota e vende, cara. Isso é foda. Ele, enquanto organismo, enquanto sistema desgraçado, é foda de fazer isso. Ele pega a crítica, transforma num filme e ganha mais dinheiro com isso. É foda, é foda. Muito bom. Mudando um pouquinho de assunto, cara, uma crítica grande que eu tenho ao Dark é o seguinte. Dark, eu acho que é uma série que ela é para ser vista, assim, de forma maratonada, de uma vez e com mindful. Aí você consegue acompanhar e entender. Mas, assim, no contexto de hoje, se você assiste episódios de forma mais espaçada, pela a complexidade da trama, o número de personagens, etc., ela é muito difícil de acompanhar. Então, assim, em muitos filmes de viagem no tempo, você tem 2 versões de uma pessoa. Em Dark, na média, você tem 3. Em geral, você tem 3 versões. E
coisa que a maioria dos filmes de viagem no tempo, eu acho que eles se embananam e erram quando eles começam a ter saltos demais. Isso aconteceu muito claramente em Lost, e eu acho que especialmente no final de Dark acontece. Ela tinha uma trama mais coesa no começo, e aí você pega a última temporada, os últimos episódios, começa a ter como forma de resolver a trama ali, é tanto salto no tempo que começa a parecer um pouco aleatório e fica mais confuso. E é algo que acho que o Zemeckis fez muito bem no De Volta para o Futuro, porque você tinha alguns poucos saltos no tempo e você tinha mais umas consequências, ou você tinha uma percepção de que a viagem no tempo ela tinha um custo e ela era finita. Você não podia ficar viajando e voltando aleatoriamente, sabe? E eu acho que no Dark era um pouco de forma mais gratuita a forma como eles saltam no tempo ali, especialmente na última temporada. Eu vejo de uma forma diferente. Eu vejo Dark muito coeso, muito fiel e muito responsável com o mundo que ele estabeleceu e as regras que ele estabeleceu. Porque a minha crítica, né? Tem filmes que acertam, e isso é um vídeo, inclusive, que eu sempre tive vontade de fazer, né? Um vídeo sobre as viagens no tempo. Porque você tem alguns tipos de viagem no tempo na ficção. Você tem as viagens no tempo de Bootstrap, que é o tipo de Dark, que as coisas não têm... A maior parte de Dark, que as coisas não têm um início nem um fim, porque elas só sempre existiram, mas a gente na última temporada vê que teve um início. Mas você tem o Bootstrap, você tem o tipo do De Volta para o Futuro, que você pode voltar, altera e Isso tem um impacto no futuro? impacto atualiza, e você tem os tipos do... Isso são só 3 principais, tá? Tem mais tipos. E você tem o tipo do Avengers, que você volta no tempo e você não altera nada porque você gera uma realidade paralela. São as formas como a viagem no tempo é abordada na ficção científica, nas histórias. Legal, legal. Eu não tinha reparado nessas vertentes aí, interessante. Então, os 3 principais tipos de viagem no tempo são Bootstrap, De Volta para o Futuro, quer dizer, volta, altera alguma coisa e atualiza. E você tem esse último que eu falei do Avengers, que gera realidade paralela. Multiverso. Multiverso. Só que eu sempre me incomoda muito, quer dizer, eu sempre fico muito entusiasmado para ver histórias de ficção científica de viagem no tempo, porque eu gosto, né? Mas eu sempre fico muito desapontado porque eles cagam nas regras que eles fazem. Então, assim, De Volta para o Futuro, como você citou, é o filme que eu mais vi na vida. Eu acho que eu vi 30, 60 vezes, porque eu via todos os dias quando eu era criança. Em determinada época, eu via todos os dias, todas as noites eu via, com um pacote de traquinas, é bizarro. Nossa, Por isso que eu gravei os diálogos e fiquei quase pré-diabético, né? Porque se eu comia um pacote de traquinas todo dia, eu devo ter ficado pré-diabético em algum momento da minha vida. Apesar de ter sido meu filme favorito por muito tempo, ele é entupido de furo. Não tem uma coisa que se sustenta ali, porque quando você... Pelas regras dele, entendeu? Você vê um filme perfeito o Predestination. É aquele filme do Ethan Hawke, que ele começa o filme e ele volta no tempo para tentar caçar um cara que é um terrorista que tá explodindo as coisas através do tempo, e aí ele encontra uma mulher e tal. É um filme perfeito, por quê? Porque ele uma história que se amarra completamente no bootstrap, ou seja, tudo que aconteceu sempre aconteceu. E é por isso que a história... Então a viagem no tempo sempre houve. Ela nunca esteve dissociada. Que é a única forma de você manter o roteiro perfeito. Um roteiro sem furos. Porque qualquer outra coisa gera furo. Tem furo no Avengers, tem furo no De Volta ao Futuro, tem furo em todos os filmes de viagem no tempo. No Dark, depende. Porque por que eu quis trazer o Dark para esse tema do acúmulo de resíduo em um sistema estabelecido que é responsável por destruir, eventualmente, desfazer o próprio sistema? Porque na última temporada vem essa coisa da Cláudia, que consegue, não que ela consiga se lembrar, mas ela consegue ir aos poucos, ao longo das milhares de vezes, e acumulando conhecimento, porque ela se coloca no mindset, e assim, desde a primeira temporada a gente vê que a Cláudia é a mais inteligente de todos os personagens, porque ela é a que tira deduções, ela é a que entende como funciona, ela é a que vai atrás, e ela é que vai capinar para fazer o negócio acontecer. Então você vê que realmente ela é o personagem mais inteligente daquele universo. E que, em última instância, quem entrega a solução pro Adam. Olha, isso é um ciclo infinito, você e a Eva estão mantendo, e, na verdade, a resposta não está aqui. A resposta está fora do ciclo. Eu achei corajoso deles, achei responsável da forma que eles fizeram, mas enfim, é uma leitura que eu tô tendo que você teve diferente. Você achou que ficou complicado e tudo mais. Eu acho que ficou complicado, e eu concordo completamente com você que Dark só pode ser apreciado se for visto de uma vez só. Por quê? Porque eu vi a primeira temporada e quando veio a segunda, eu vi a primeira e a segunda.
Quando vem a terceira, eu vi a primeira, a segunda e a terceira. Eu vi a primeira temporada 3 vezes. Tá certo. Eu vi cada uma só uma vez e ao longo de muito tempo, então eu não consegui ter essa leitura do que tem talvez de valor ali, porque eu não lembrava bem do que tinha já rolado, e aí ficou mais complicado de acompanhar. Não tem problema nenhum. E eu, literalmente, eu não tô falando assim, é só de jeito de falar. Não, eu acompanhei a série com um caderninho. Eu fui fazendo as anotações. E se você olhar os vídeos no... Você era o Cláudio. Cláudio? Tinha a Cláudia, tô falando da Cláudia e você era o Cláudio. Eu era a Cláudia. Eu era a Cláudia. A véia da cabeça branca. Era a bruxa branca, né? The White Witch, né? Que ela era chamada no seriado. Eu vi em alemão. Em alemão com legenda, mas em alemão. Você fala alemão, você conseguiu ver, você conseguiu apreciar em alemão, né? Eu vi em alemão, e daí aí eu entendi menos ainda. Isso me complicou um pouco. Você sabe que pouco alemão que eu tenho é por causa de Dark, né? Até porque cada episódio é uns 40 alles. Então, eu apreciei muito mais Dark. Pra mim, é a melhor série que já foi feita, assim. Tem a série tipo Breaking Bad, tem as séries tipo Big Bang Theory, tem as séries tipo... Enfim, cada uma tem uma caixinha. Seus gêneros, claro. No gênero de ficção científica, eu coloco Dark como a minha principal. Eu achei foda o jeito que eles trataram a temática e o compromisso que eles tiveram com as coisas que eles estabeleceram. Porque o meu problema com os filmes, as séries, as produções que lidam com viagem no tempo é quando elas cagam e andam para as regras que elas estabeleceram. Isso é frustrante. Aproveitando de curiosidade, como que você arranqueia o efeito borboleta aí, do ponto de vista de furos, de coesão e de interesse aí que possa ter havido no filme? Eu acho muito legal ter tido uma história que você tem um personagem que uma vez que ele é tirado do tempo... Na verdade, aquilo tá... Ele é um pouco como The Time Traveler's Wife, né? O Te Amarei Para Sempre, com o Eric Bana. Você sabe qual é, né? Sei. Então, são viagens no tempo em que a pessoa tem a habilidade de fazer isso de forma biológica. No efeito borboleta, eu achei foda a premissa dele acumular. Como ele é o que viaja, como ele tem esse marcador biológico que permite fazer isso, ele é o único que consegue se lembrar das realidades que se passaram. Mas, de qualquer jeito, tá tudo cagado. As regras que a história estabelece, caga tudo. Porque na hora que ele tá na prisão, ele... eu quero que você me ajude. Ele fala lá pro carinha lá. Eu quero que você me ajude. O amigo de cela. Eu quero que você me ajude e tal. Mas, não, que eu não vou te ajudar nada. Então é isso aqui. Aí ele vai lá, fura as mãos quando é criança, e elas aparecem furadas, e o cara... meu Deus! Não, cara, você não tem como se lembrar disso. Você faz parte de uma realidade em que isso sempre existiu. É furo, sabe? Me incomoda muito, muito, porque eu me invisto muito nas regras que são criadas e quando elas são... a história cagueanda pra elas, porque um cara não consegue. Porque é difícil você escrever uma obra de viagem no tempo e ser fiel às regras que você estabelece. Você tem que ser muito responsável com elas. Aí o pessoal vai lá e... não, beleza, vamos fazer porque pra história precisa andar. Certo. Assim, do ponto de vista, o que mais me incomoda no filme, eu acho que ele é muito simplista em uns estereótipos que são meio nocivos. Do tipo, se a menina cortou o rosto na hora que ela era pequena, ela vai virar uma drogada e uma prostituta. Então, assim, isso enquanto mensagem, eu acho que realmente é nocivo. Mas, assim, o que eu achei interessante no filme, além da dinâmica em si, e o fato de que ele é um pouco mais fácil de você acompanhar os saltos, etc. Então, ele é muito mais acessível para muita gente, é que ele te permite uma saída inteligente e mais pragmática, se você quiser esse resultado para o filme, quando o médico fala, cara, desculpa, você tem isso sempre, seu pai tinha sempre, tipo, isso nunca aconteceu, você realmente é louco, sorry about that, mas você é louco e não existe a viagem ao tempo. Então, naquele momento em que todos os personagens eles estão falando daquele tema, você pode ter a leitura de que, assim, beleza, o filme inteiro é uma alucinação dele que tem uma questão psiquiátrica ali. Só que, para não ser um final muito broxante para as grandes massas, ele conseguiu dar o último salto no tempo em que aí depois, beleza, ele consegue arrumar tudo e daí ele volta para um futuro onde ele é um cara funcional e que a menina é funcional e tudo mais. Então, eu achei só que houve uma sacada de roteiro ali que tanto permite uma leitura arrojada para quem não se incomodaria de um final dark, ou ele permite o final mais açucarado, que a maioria do pessoal vai sair do filme satisfeito, sabe? Ele dá um pouco essa dupla interpretação. Achei ótima a sua leitura, você está sendo extremamente generoso com os roteiristas.
Mas eu achei muito legal. E com certeza eu concordo completamente, porque você vê em filmes de viagem no tempo, as pessoas ignoram completamente a complexidade humana. E aí eles fazem assim: a pessoa, quando é a versão jovem dela, é muito parecida com a versão velha. E, cara, é assim, no cabelo, na roupa. Porque assim, não, temos que colocar parecido, senão as pessoas não vão entender. Eu acho muito broxante, frustrante, histórias que, não, mas as pessoas não vão entender, vamos fazer. Igual Matrix, né? Matrix sempre foi duas coisas fundamentais de Matrix que foram homogeneizadas, pasteurizadas para o público. Uma nunca foi sobre os humanos serem pilhas, sempre foi sobre os humanos serem processadores. Só que os produtores, não, isso vai ficar muito confuso, as pessoas não vão entender. Aí as pessoas viraram pilhas, que não faz o menor sentido sobre o roteiro. Você manter biologicamente uma população cativa ali quando você tem N outras formas de energia muito mais fáceis, né? Cagaram completamente. Então, mais uma vez, executivos de Hollywood fazendo o que eles desejam para fazer. Estragar o mundo. E a outra coisa foi toda a metáfora sobre ser trans. Porque Matrix foi criado pelos irmãos Wachowski, porque os irmãos Wachowski já sabiam que eles eram irmãs Wachowski. E eles queriam fazer um filme sobre ser trans. E por isso que a personagem Switch é uma mulher na vida real, no mundo distópico, no mundo destruído, e é um homem quando ela se pluga na Matrix. Só que eles tiraram isso, porque não podemos colocar isso é muito avançado, as pessoas não vão entender. E você vê, e isso não é uma leitura anacrônica que se faz hoje de Matrix. As irmãs Wachowski falaram, Matrix é sobre ser trans. Interessante. Eu achei que isso ia ficando mais evidente à medida que os filmes iam passando, especialmente no filme 4, quando eles claramente querem empoderar a mulher, no caso a Trinity, por conta de uma identificação de gênero com o gênero deles. Mas nos filmes iniciais eu não via tanto isso. Legal. E não ia ver porque os produtores, para dar green light no filme, fizeram eles trocar do processador para pilha, porque, cara, o processador ia fazer completo sentido. Porque o cérebro humano tem uma capacidade de processamento bizarra. Ia fazer completo sentido jogar os humanos em rede e usar eles como CPU. Computador quântico. E a metáfora ia ficar perfeita com as máquinas. Eles interligados ali, né? Não, e a fala do Morpheus no filme. Ironicamente, os humanos que sempre dependeram das máquinas para blá blá blá, agora são... Mas essa frase ia ficar perfeita no roteiro original, em que eles eram processadores e não pilhas. Mas é óbvio que você não ia pegar isso no primeiro filme, e eu só peguei porque anos depois eu vi vídeos sobre as irmãs Wachowski falando como que tudo era sobre ser trans. E a Switch, imagina como ia ser foda a gente ver um personagem que é uma mulher na vida real, ela pluga na Matrix e o Morpheus explica isso pro Neo. Esse é o seu eu digital, é como você se vê. A imagem residual, né? A imagem residual. Ela se vê como um homem. Cara, isso é ser... O avatar dela. É verdade, cara. Eles não exploraram isso. Nossa, foda. E é uma coisa que é muito bem feita em Generation V, Gen V. Eu não sei se você vê The Boys. Eu vi um pouquinho do Gen V. Tem uma menina que é um cara também, né? E eles... Ela é um homem e uma mulher que vivem no mesmo corpo. Ao mesmo tempo. E ele muda. A menina absorve força cinética e o menino espelha a força cinética. É foda. Eu acho aquele personagem fudido. Uma coisa que você estava comentando, cara, sobre assim, os filmes que eles têm, as regras, eles quebram. Eu entendo do ponto de vista intelectual, beleza. Só que assim, eu acho que tem alguns filmes que se prestam a ser um filme mais pautado por uma ideia e conduzir essa ideia, e nesse sentido acho que o Dark ressoa muito bem com isso, mas de fato tem outros que eu acho que assim, a proposta é um pouco diferente. Então, claramente, no De Volta para o Futuro, a proposta é um entretenimento mais pop, e daí eles não estão ligando realmente muito se tem um respeito ali à lógica. Um outro filme que eu acho bem interessante de viagem no tempo é aquele About Time, Questão de Tempo, com a Rachel McAdams, que, na verdade, é uma história de amor e é um filme sobre como você viver a vida. E a questão do cara entrar no armário e daí ele viaja no tempo e não sei o quê, é muito mais quando a gente vê depois os conselhos do pai, o filme tá ali na conversa final dele com o pai, falando assim, cara, aqui estão as regras para você viver uma vida plena e feliz. O filme é aquilo, são aqueles 4 minutos ali. E assim, o resto todo é uma costura meio metafísica para justificar a história e o cara poder entregar aquela mensagem. Então, ainda que, por exemplo, esse About Time possa ter furos,
isso não me incomodou, porque eu não estava vendo ele como uma obra sobre a viagem no tempo e como aquele filme que se prestava a falar, olha que lírico, olha que bonito, é alguém que teve uma vivência grande de vida e está passando isso pro filho, sabe? Total, total. Eu, de forma alguma, quero que exista um mundo em que as coisas são feitas porque o Bruno vai aprovar. De forma alguma. Eu tenho completa noção disso que você falou, completo entendimento disso que você falou, é muito lúcido, e é óbvio que você está fazendo um filme para vender o filme para uma audiência, porque você quer mandar uma mensagem, e se a mensagem principal é passada, o resto é sidekick, enfim. Não tem, e as pessoas não têm nem o costume de ter esse nível de comprometimento pra catar coisas. Só louco aqui que nem a gente. Mas Time Traveler's Wife passa tudo que você falou sem cagar em nenhuma regra que ele fez. Certo. Filmes que são perfeitos sob o ponto de vista do compromisso com a história e com a mensagem que queria passar. Porque o Time Traveler's Wife, traduzido para o português como Te Amarei Para Sempre, o Te Amarei Para mas tem, no fundo do Te Amarei Para Sempre, tem o residual que fica ali. Porque tem umas questões muito pesadas e muito sérias sobre determinismo no Time Traveler's Wife, que é assim, ele, por acidente, conhece a menininha quando ela é uma criancinha de 5 anos e visita ela recorrentemente ao longo da vida inteira dela, jovem da vida dela. Aí, quando ela fica adulta, ela é completamente apaixonada por ele. E ela fala isso pra ele. Que tipo de escolha uma menina, que desde os 5 anos só vejo um cara, que tipo de escolha eu tive em que eu me apaixonar? Cara, foda a história, foda. E ele faz isso sem errar um segundo a ficção científica. Nesse ponto, ele lembra um pouco Benjamin Button, o caso curioso de Benjamin Button, que é também uma história de amor e de um amor entre essas diferenças de idade, mas que eu acho que lá tem uma falha fundamental, cara, que é o seguinte, começa uma criança que nasce um velhinho com a saúde muito ruim e ele vai virando um adulto, depois uma criança e um neném, então ele tem a vida ao contrário. Só que, mentalmente, ele não seguiu essa inversão. Mentalmente, no começo, do ponto de vista de motivação, de entusiasmo, ele tinha um entusiasmo de um velhinho, quando ele era uma criança, super caquético, ele se comportava como um velhinho, e isso para mim é o grande erro do filme. Ele tinha o físico de um velhinho, mas ele era uma criança que tinha acabado de nascer, que estava descobrindo o mundo. Ele devia ser curioso e irrequieto, ainda que tivesse preso num corpo envelhecido. E quando ele tivesse com uma criança, no filme, ele tá espoleta. E ao contrário, ele já tinha vivido 70 anos. Ele já devia estar assim, não me interessa, já vi isso, já conheço isso, não quero saber disso, quero ficar na minha. Porque mentalmente, ele viveu os 70 anos. Então, isso para mim estragou um pouco o filme. Eu acho, nesse ponto, eu tô muito contigo. Eu acho que seria muito mais interessante se eles tivessem mantido daí a lógica de que ele nasceu num corpo de velho, mas ele era uma criança, e quando ele foi ficando depois uma criancinha, ele devia ter a mente e a vivência de um idoso. E não, ele estava sempre seguindo a vivência da idade que ele estava. Mas enfim, de novo, não era o propósito do filme, e era mais mostrar aquele amor romântico impossível, Romeu e Julieta ali, que tinha uma fração de momento em que eles estavam na idade certa e conseguiram se apaixonar e tudo mais. A gente está falando sobre escolhas e renúncias. Sim. Que, por exemplo, eu vejo muito claramente uma decisão dessas, de vamos respeitar as lógicas do contexto, etc., em filmes como Star Wars e no 2001, por exemplo. 2001, Um Odisseia no Espaço, é um filme muito mais científico, porque você tem um vácuo onde, de fato, não tem som no vácuo. Você tem as coisas acontecendo num tempo real, etc., e ele respeita muito mais essas leis da física do que Star Wars, em que houve claramente uma decisão de assim, eu quero fazer minha space opera, vai ter som, vai ter explosão, não sei o que, whatever, eu não ligo. Eu vou ser consistente com isso. Vai ter em todos, mas vai ter. Então, são opções aí, né? São caminhos aí de direção e etc. E eu acho que ambos são válidos. Você fala, putz, mas tá desrespeitando as leis da física. Mas se você entra na história, isso deixa de ser uma questão, né? Se você se envolve com os personagens e tudo mais, isso deixa de ser uma questão. O George Lucas, usando o que ele aprendeu com Howard Hughes, representado no Aviador, né? O Leonardo DiCaprio no Aviador, fazendo Howard Hughes, quer fazer aquele filme lá do combate aéreo,
Só que aí ele fala, temos que jogar tudo fora e fazer de novo. Precisamos achar algum lugar que tenha nuvem, porque ele percebeu que ao filmar um filme de combate aéreo sem nuvem no céu, não existe ponto de referência nenhum. Parece que o avião tá parado. Aí ele teve que achar nuvens. E aí o Jorge Lucas teve que fazer o som no espaço, porque se não tiver som no espaço, não vai acontecer nada. Ninguém vai sentir Vai nada. ficar boring. É. Bom, só por ter a música do John Williams já teria alguma coisa muito boa. Mas com os efeitos especiais sonoros, ele dá outra atmosfera. Isso aí não tem o que falar. Continua na nossa caixinha de escolhas e renúncias que as pessoas fazem pra contar o filme. Eu acho essa do Jorge Lucas menos grave do que quando as histórias não respeitam as regras que elas impõem. Porque é uma regra que ele coloca pra gente desde o início. O espaço vai ter som. E aí não tem problema. O problema é no meio da história cagar e andar pras regras. Isso me tem um toll in all my soul. Certo. Não, e tem outras decisões dele que eu acho muito boas. Aquela coisa do futuro velho, eu acho que é uma puta sacada dele, né? Porque, assim, de fato, sempre que a gente pensa no futuro que vai acontecer, tem aquela imagem Jetson de que tudo vai ser novinho, brilhando, aço inox, maravilhoso. E a questão é que, assim, em qualquer época que você está, sempre vai ter muita coisa muito antiga, coisa mais ou menos, e coisa nova, convivendo, é muito legal, né? E isso, eu acho que ele tem uma sensibilidade ali de não ser explícito sobre isso. Ele falou explicitamente sobre isso em entrevistas. Mas no filme, isso aparece várias vezes, se você prestar atenção, mas é de uma forma sutil. Tipo, fala assim, pô, essa porcaria dessa nave vai levar a gente, não sei o quê. Porque ela parece uma sucata, onde você vê o Chewbacca, etc., o Han Solo arrumando e reparando ali. Então, é sempre de uma forma sutil, mas não tem aquela coisa meio preachy que o Nolan gosta de fazer, que assim, deixa eu te explicar as regras desse filme. Lá. É aquela regra de ouro do storytelling, né? Show, don't tell. Você mostra o negócio, você cria o universo através do que você mostra e do que você insinua. Não que você pare um personagem, porque sempre tem uma coisa que não dá. Eu não consigo... Tem muitos filmes que eu nunca vi das últimas levas de Hollywood, porque tudo bem, era uma coisa que eles faziam da década de 80, 90... Mas assim, 2000, 2010, 2020, cara, não dá pra aguentar filme que tem o personagem imbecil que tá lá só pra perguntar o que tá acontecendo. E tem sempre aquele personagem, oh, talk in English. Quando a pessoa tá explicando uma coisa que, cara, ela tá explicando conceito básico de matemática, é conceito básico de química, é conceito básico de ciências, de espaço. As pessoas entendem isso. Ou então sou eu que sou muito generoso com as pessoas e realmente a humanidade tá completamente imbecil e não entende nada. Porque o cara vai explicar coisas muito básicas. Bom, o Stephen Hawking já falou numa entrevista, quando ele fez aquele Uma Breve História no Tempo, ele falou assim, a cada equação que eu colocar no meu livro, eu vou dividir pela metade dos meus leitores. Então ele falou assim, eu vou usar com muita parcimônia o uso de equações, porque eu sei que vai acontecer exatamente esse efeito. Eu sou da vertente radical da sociedade, que eu acho que a gente deveria nivelar por cima para fazer as pessoas fazerem uma forcinha, para a gente sempre melhorar a abstração, melhorar o nível do discurso. Sabe? E tem alguns filmes, cara, que fazem isso com maestria. Quando você tem realmente um bom diretor, ele consegue fazer muita construção de personagem com muito pouco. Um exemplo que sempre me vem à cabeça é do Jurassic Park, quando a gente tem o Dr. Grant e ele vai subir no helicóptero. E, de repente, no momento lá que eles estão voando, indo para ele lá do Jurassic Park, o Hammond que está dirigindo e tem um tipo de uma pane, e daí nem todos estavam com cinto, ele não estava com cinto. E daí ele tenta colocar o cinto e ele não consegue. E daí chega uma hora, ele não consegue, tentam ajudar, ele não consegue, ele é teimoso e tal, não sei o quê. E chega uma hora que ele pega um cinto no outro e amarra. E isso, para mim, mostra muito do que a gente vê depois no filme. Porque, assim, ele era um cara que era averso a tecnologia, a ciência, então tinha coisas que ele talvez não conseguisse fazer, ele era teimoso, mas ele resolvia. Do jeito dele, ele resolvia. E aí, com a cena dele amarrar os cintos, cara, para mim, ele entregou essas 3 mensagens, que aí depois, quando caem as redes, as cercas elétricas, o sistema computadorizado, tudo, ele falou, beleza, não tem mais nada, mas deixa que eu resolvo no esquema roots. É isso que você falou, é bem legal e é bem ruim. E eu vou te explicar por quê. Não tudo o que aconteceu aí, porque é bem legal tudo isso que você desenvolveu e como que o cara vai resolver o que for. Você falou do mérito da história. Entrando no mérito do recurso.
de filme, o payoff, Certo. né? Que é aquele negócio que você mostra coisas que acontecem no início do filme e todas elas têm um motivo por que foram mostradas, porque é o que você vai usar depois. Então você seta um cenário, você seta uma situação e mostra que aquilo tinha um motivo. O problema desse recurso de storytelling, do payoff, é que você já adivinha um monte de coisa. Porque Eu entendo. você tá vendo um filme novo. E aí você tá entendendo qual é a linguagem cinematográfica que está sendo usada, qual é a direção de fotografia, quais os recursos. Aí, de repente, o cara foca numa coisa. Aí você fala, fudeu, pronto, já sei o que vai acontecer. Por quê? Cara, Ele foca aquilo, por quê? Porque vai acontecer isso. mais pra frente. Beleza. Cara, eu entendo perfeitamente o que você tá falando, você tem razão, mas isso eu acho que é com quem tem a mão muito pesada. Digamos que vai numa obviedade do tipo, deixa eu mostrar o cara pilotando um avião, porque mais pra frente, quando tiver invasão alien, ele vai ter que pilotar um caça. E eu tenho que ter mostrado que ele já sabia pilotar um avião. Eu acho que são obviedades assim. No caso do Jurassic Park, eu acho que é feito com mais inteligência, porque não é que a cena em si era do amarrar o cinto, que depois ele tem que amarrar um super cinto. Era mais de mostrar a atitude dele em relação a resolver problemas. Então era um traço de personagem que depois ele exerce. Mas, de fato, não era com a obviedade que alguns filmes jogam aquele easter egg ali para depois ele ser respondido. Eu tenho total razão. Entrar naquele lance ao que a gente é exposto, né? Porque agora, felizmente ou infelizmente, né, os streaming wars, né? Netflix, Amazon, HBO, a gente ouve falar dos streaming wars. E que a Netflix ganhou e blá blá blá. A gente pode fazer outro vídeo só para falar do streaming, acho que a gente deve fazer isso. Mas tem todo um lado negativo, mas tem um lado muito positivo dessa era dos streamings, que foi o acesso que a gente teve às produções dos outros países. Que hoje eu sou muito um Korea buff, eu vejo muito dorama e é foda como que as histórias coreanas tratam as coisas, porque não tem o payoff. Acontecem as coisas na história e você fica assim, né, com essa setagem ocidental, você fica assim, caralho, como que aconteceu isso? Que porra é essa? Como que... Tal. Aí passa 2, 3, 4 cenas, eles mostram um flashback. E aí mostra o que aconteceu. E você vê como que é um storytelling diferente quando você não tem setup, payoff. Setup, payoff. E que você simplesmente conta a história e aí você fala, caralho, que foda. Olha por que aconteceu. Olha o que aconteceu. Cara, dá um outro nível de satisfação. Eu acredito. Quero conferir. Eu vi muito pouca coisa, né, coreana. Então preciso me expor mais aí às produções. Uma coisa que me surpreendeu positivamente foi a qualidade e a forma como os coreanos abordam as histórias. Porque frequentemente eles colocam o sobrenatural, que tudo bem, você vai me falar que isso também acontece nas produções ocidentais e blá blá blá. Mas é fascinante como eles colocam o elemento sobrenatural e contam uma história humana fodida por trás disso, ou underneath, ou debaixo disso. Porque eles frequentemente colocam o filme, uma história de zumbi, ou uma história de monstro, ou uma história de qualquer coisa que vai pro absurdo, mas é incrível como eles desenvolvem os personagens. Foda, 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 foda. Se você vê obras como O Jogo da Morte, aqui eu tô falando em português, porque eu não vou lembrar agora o original em coreano. Tranquilo. Mas se você põe na Netflix O Jogo da Morte, você põe A Criatura de Jeonpyeon, você põe o Trem para Busan, você coloca... Mesmo o The Glory não tem nenhum elemento sobrenatural, mas tem lá toda aquela coisa de vingança. Cara, é incrível como eles colocam os elementos humanos, os elementos de drama, de desenvolvimento de personagem no meio dessas histórias que são meio absurdas. É foda. Legal. Porque são, assim, realmente esses olhares diferentes de cultura, né? Assim como a gente teve, sei lá, um movimento realista italiano que trouxe um vigor ali nas produções de Hollywood, assim como a gente teve a Nouvelle Vague na época, com aqueles cineastas franceses arrojados, e daí inspirou muitas das levas de cineastas de cinema independente dos anos 70 em diante. Agora está no momento de que legal a gente ter também esse olhar coreano, assim como a gente já tinha tido do Japão, né? Por volta dos anos 90, 2000, agora vem essa onda aí coreana e que bom saber que temos novidades por aí e novos olhares. A gente está vendo o novo Sérgio Leone fazendo western com Clint Eastwood e moldando tudo que a gente vai entender como Velho Oeste, e a gente está vendo agora o movimento dos coreanos.
Espero que tenha outro Ennio Morricone por aí. Boa. Bom, cara, valeu. Foi muito bom e eu espero que a gente consiga fazer outros com esse mesmo intuito. Não, com certeza. Eu adorei falar, adorei ouvir e ver as coisas todas que você comentou. Anotei as dicas dos filmes coreanos aqui que eu gostaria de conferir depois. Foi muito divertido, muito legal. Obrigado pelo convite. Bom, como eu disse, eu espero que isso vire uma série aqui no canal. Então curte, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo.